Olá, tudo bem com você? Bem, entendido o ambiente de desenvolvimento? Bem simples. Só acessar aquele site e a gente vai começar a escrever nossos códigos nele. Perfeito? Só que para a gente começar, a gente tem que entender como é a arquitetura computacional na qual nós construímos os algoritmos. Qual é a arquitetura computacional na qual nós criamos programas, criamos softwares. E essa arquitetura computacional é chamada de arquitetura John von Neumann. E tem um motivo, porque o idealizador dele imaginou no modelo de máquina que fosse composta basicamente entrada, processamento com memória e saída. Então toda a ideia de programação que nós vamos trabalhar, toda a ideia de algoritmos que nós vamos trabalhar, segue essa filosofia. Sendo que a entrada pode ser via teclado, via mouse, clique de mouse, teclado, leitora ótica, leitora de íris, leitora de digital, tudo isso é entrada de dados. A saída pode ser no monitor, pode ser num tablet, pode ser no smartphone, pode ser numa televisão, pode ser impressa, tem várias formas de saída. E processamento, acessando memória, pode ser processamento num computador, num supercomputador, num smartphone, numa televisão, num carro. Perfeito? Em qualquer dispositivo computacional, num relógio, enfim. Então a gente tem que entender bem como é que funciona esse modelo e começar a programar o básico nesse modelo para a gente poder ir para códigos mais difíceis. Então a gente começa com um código simples, código básico, entendendo como é que funciona esse modelo. Entrada, processamento, memória, saída. E a partir daí a gente começa a construir os nossos softwares com uma complexidade um pouco maior. Ok? Então vamos estudar um pouquinho esse modelo de John von Neumann? Vamos lá, vem comigo, vamos dar uma olhada. A arquitetura de John von Neumann é uma arquitetura de computador que se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas. Esta arquitetura é um projeto, modelo de um computador digital de programa armazenado que utiliza uma unidade de processamento, chamada CPU, e uma unidade de armazenamento, memória, para comportar, respectivamente, instruções e dados. Foi concebida a partir de 1946. E é a base de todas as máquinas atuais. Então acredite, o modelo das máquinas que a gente usa hoje é um modelo pensado em 1946. Então veja, com essa ideia, que nada que nós temos hoje surgiu por acaso. Isso já vem de estudos ao longo de muitos anos, décadas aí de anos de estudo. Então o modelo computacional no qual nós criamos softwares que fazem tudo isso fantástico que nós vimos, que eu apresentei anteriormente, os algoritmos que rodeiam o nosso dia a dia, são baseados nesse modelo. E a gente tem que entender como é que funciona esse modelo. Então, quando eu falo em smartphone com processamento e memória, hoje todo mundo sabe o que é memória de smartphone. Ah, quantos gigabytes tem meu celular e tal. Antigamente isso era um recurso raro. Ter memória, até para computadores, supercomputadores, era um recurso raro e caríssimo. Quando John von Neumann veio com essa ideia de ter a memória vinculada à CPU, para facilitar o acesso de instruções e dados, de trazer agilidade, isso foi uma revolução. E claro, com o avanço da microeletrônica, o surgimento dos chips, barateamento das memórias, nós temos hoje esse universo totalmente digital. Perfeito? Então vamos olhar essa imagem da arquitetura de John von Neumann, essa imagem no slide, para entender melhor como ela está organizada. Então, como eu falei anteriormente, nós temos sistemas de entrada e saída. Temos a CPU, que é o cérebro do nosso dispositivo computacional, é o cérebro do nosso computador. E temos o acesso direto dessa CPU a registros internos de memória e memória principal que ele acessa também. Então a arquitetura, a máquina proposta por John von Neumann, reúne os seguintes componentes: uma memória, uma unidade aritmética e lógica, chamada ALU, uma unidade central de processamento, chamada CPU, composta por diversos registradores, uma unidade de controle, UC, cuja função é buscar um programa na memória, instrução por instrução, executá-lo sobre todos os dados de entrada. Veja, esse conceito de ULA, UC, isso não vai interessar para a gente. Perfeito? Isso interessa se você for querer estudar arquiteturas de computadores em detalhe, com profundidade, interessa estudar isso aí. Mas para nós aqui, para a programação, não interessa para a gente. Para a programação, a gente tem que entender o modelo. Entrada de dados, processamento com acesso à memória e saída de informações. É isso que interessa para a gente. E como a gente trabalha com isso, como é que a gente organiza logicamente, como é que a gente organiza
a nossa programação com toda a lógica associada para alcançar o resultado final, que é resolver um problema. Ok? E aí, vamos estudar agora dessa arquitetura, John von Neumann, entrada e saída, processamento e memória. Vamos estudar um elemento central que nós precisamos usar muito quando estamos criando o programa, que são as nossas variáveis, baseado no conceito de memória. Então vamos ver o conceito de memória e o conceito de variáveis. Vem comigo, vamos dar uma olhada. O conceito de memória da arquitetura John von Neumann é o local onde as instruções a serem executadas e os dados a serem manipulados são armazenados, temporariamente ou não. A memória pode ser enxergada como um armário composto por muitas gavetas que são chamadas de variáveis. E em cada gaveta você pode ter, por exemplo, uma blusa, você pode ter um short, você pode ter um moletom. E na computação, o que seriam essas gavetas? Seriam nossos espaços em memória. E qual seria o conteúdo delas? Seriam os dados que nós vamos trabalhar. Então a ideia por trás é o seguinte: quando o usuário faz uma entrada, e a entrada mais comum de dados que nós trabalhamos é via teclado. Perfeito? A entrada mais comum. Quando ele faz uma entrada de dados, aquilo que ele informou vai ser armazenado em memória. Vai ser guardado em memória. E o nosso programa, o nosso algoritmo vai gerenciar aqueles dados que estão em memória. E a partir daqueles dados que estão em memória, ele vai fazer processamentos e vai gerar saídas, gerar informações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui de uso de memória. Imagine a seguinte situação. Lá no Google Maps, usando o algoritmo de Dijkstra, eu quero ir de A para F. E eu tenho as localidades B, C, D, E F. Mas eu quero ir de A a F. Cada distância, A para B, B para C, A para C, tem um valor. Essas informações têm que estar guardadas em algum lugar. Essas informações têm que estar guardadas em memória. No caso do Google Maps, em mapas cartográficos. No caso, esses valores são as distâncias. Então essas informações do mapa cartográfico, elas estão guardadas em memória. Aí o algoritmo de Dijkstra, implementado em alguma linguagem, baseado na sua localização e para onde você quer ir, ele rapidamente varre esse mapa que está em memória, usando a sua inteligência de procurar o caminho mais curto, e ele vai traçar a rota para você. Essa é a ideia. Então, veja, para você fazer qualquer processamento, de qualquer aplicação, você precisa ter memória, precisa saber fazer uso da memória. E como é que a gente faz uso da memória? Bora dar uma olhada. Todas as variáveis de gavetas alocam espaço na memória do computador. Cada célula de memória é caracterizada pelo seu endereço e seu conteúdo. Para facilitar a sua manipulação, foram criados identificadores que fazem referência a esse espaço de memória. Por exemplo, eu tenho uma variável x. Essa variável x recebe 10. Então, no espaço de memória onde vai ser declarada essa variável x, por exemplo, no espaço de memória 1026, o conteúdo desse espaço de memória, que agora é identificado por x, é 10. Então, qual é a ideia de variável? A ideia de variável é você manipular a memória alto nível. Sem você entrar em detalhe de código de máquina, de como foi feito o endereçamento de memória. Isso não interessa para a gente. A gente vai programar alto nível, a gente vai estar preocupado com soluções de alto nível e não, como a gente chama na linguagem técnica, escovação de bit, preocupado com o endereço de memória. Não vamos preocupar com isso. Vamos preocupar com o quê? Com variáveis. Vamos preocupar com como a gente identifica essas variáveis, como a gente atribui valores a essas variáveis, como é que a gente busca valores das variáveis, como a gente calcula valores em cima dessas variáveis. É isso que nos interessa. Perfeito? Então, uma definição formal do conceito de variáveis. Declarar uma variável significa reservar uma gaveta na memória, atribuir-lhe um rótulo, um identificador. O tipo de dados com o qual a variável é declarada serve para especificar qual é o conjunto de valores que ela pode armazenar. Esses valores são passados pelas variáveis para as variáveis através das operações de atribuição e leitura. Então, quando nós trabalhamos com algoritmos, a primeira coisa, depois de a gente declarar o nome do algoritmo, é declarar as variáveis que nós vamos trabalhar naquele algoritmo. E, basicamente, por definição, temos 4 tipos de variáveis que nós podemos trabalhar, que são as variáveis do tipo inteiro, as variáveis do tipo real, as variáveis do tipo caractere e as variáveis do tipo lógico. E, claro, depois a gente vai ver como é que a gente faz essa associação para a linguagem de programação, no nosso caso, para o Java. Como é que a gente faz essa associação
para o Java para a gente poder escrever programas usando essas variáveis no computador. Então, o tipo real são aquelas variáveis que podem armazenar qualquer valor pertencente ao conjunto de números reais, números negativos, números fracionados, qualquer número real é declarado como real. Inteiro pode armazenar qualquer valor pertencente ao conjunto de números inteiros. Número negativo, zero, positivo, só que não aceita número fracionário. Caractere pode armazenar caracteres associados, ok? E o lógico pode armazenar apenas as constantes, verdadeiro ou falso. Então são esses 4 tipos de variáveis que nós temos quando nós trabalhamos com algoritmos. E os identificadores são como nós identificamos as variáveis. Quais são as características dos identificadores? Servem para nomear as variáveis. Eles podem conter letras e ou dígitos, como underline e dólar. Não podem ser iniciados por dígito, não podem ser palavras reservadas, não têm tamanho máximo. Exemplo de nomes identificadores válidos. Prova, nota, total geral, nome, endereço, etc. Exemplo de nomes de identificadores inválidos. Prova, total, espaço em branco geral, class, 5x e assim por diante. Então, qual é a ideia? Eu defino quais são as variáveis que eu vou trabalhar, o tipo delas e os seus identificadores. Esses identificadores eu vou utilizar nos meus programas. No meu algoritmo eu vou utilizar esses identificadores. Por exemplo, voltando lá para a ideia do Google Maps, eu quero ir de A a F. Eu vou ter 2 variáveis, por exemplo. Eu vou ter uma variável ponto de origem, uma outra variável ponto destino. Ou seja, cidade de origem é uma variável, cidade de destino é outra variável. Na hora que eu quiser que ele calcule a rota para mim, eu passo essas 2 variáveis para ele. Cidade de origem, cidade de destino. Mesma coisa do Uber. No Uber, quando eu solicito, olha, eu quero sair daqui onde eu estou para uma outra localidade. Eu informo uma variável ponto de origem, da onde eu estou saindo, para uma variável ponto destino para onde eu quero ir. Perfeito? Eu preciso informar isso, senão ele não tem como funcionar. Ele não tem como me dar a rota que eu quero, a rota que eu desejo. Variáveis, atribuição de valores. Um comando de atribuição permite-nos fornecer um valor a uma variável, guardar um objeto na gaveta, em que o tipo do dado deve ser compatível com o tipo da variável. Isto é, somente podemos atribuir um valor lógico a uma variável capaz de comportá-lo. Por exemplo, o total recebe 78. Então eu tenho uma variável identificada como total na memória, ela recebe 78, então o conteúdo daquela variável é 78. Como é que eu declaro isso no algoritmo? Pode dar uma olhada lá no slide. Declaração de variáveis, inteiro, total, ou seja, minha variável total é um inteiro, total recebe 78, ponto e vírgula. Sempre a gente termina uma instrução, cada passo em algoritmo eu vou chamar de instrução. A gente termina com ponto e vírgula. Cada passo que a gente for fazendo, a gente termina com ponto e vírgula. É um padrão de sintaxe que a gente deve seguir. Então, isso é um comando de atribuição. Quando é que você usa atribuição? Quando você não quer que o usuário informe um valor. Quando você não quer que ele informe um valor, você usa atribuição. Por exemplo, eu quero fazer um programa para calcular a média da nota do meu filho. Eu já sei que ele faz 4 provas. Então, eu não preciso pedir para informar quantas provas ele faz. Eu sei que ele faz 4. Então, eu crio lá uma variável, ou uma constante, vou falar mais adiante, que a quantidade de provas recebe quanto? 4. Porque eu já sei que é 4. Perfeito? Então, exemplo de atribuição de valores para um tipo inteiro, x recebe 10, para um tipo real, soma recebe 15,57, para um tipo caractere, nome recebe Antônio, para o tipo lógico, sexo recebe M. Em Java, como é que é? A ideia que eu vou fazer aqui na videoaula para facilitar o seu aprendizado é o seguinte: eu mostro o código em algoritmo e logo depois mostro o código em Java. E aí a gente parte para fazer o código em Java. A gente faz o algoritmo, faz no papel algoritmo e depois a gente faz o código em Java. Assim, você vai aprender mais rápido. Posso te garantir, você vai aprender mais rápido dessa forma. Perfeito? E como é que eu declaro essas variáveis, esses tipos de variáveis no Java? O inteiro é int no Java. O real é o double. O caractere é o char. O lógico é o booleano. Só que o Java não tem só esses 4, ele tem outros também, baseado nessa ideia de inteiro, real, caractere e lógico. Eu vou apresentar para vocês aí uma tabelinha que mostra. Como é que é o comando de atribuição no Java? Em vez de ser uma setinha, é igual. Igual no Java é uma atribuição.
Então veja aí no slide, eu estou criando as variáveis x e y de tipo inteiro, a variável z do tipo float, que é um tipo real com menos casas decimais, é uma variável real do tipo w, com double, que é uma variável com mais casas decimais, uma variável verdade do tipo lógica, boolean, uma variável c e d do tipo char, caractere. E eu estou atribuindo valores a essas variáveis. Então perceba como é que eu faço isso em Java. E o Java tem uma inicialização padrão. Caso você não atribua valores, só declare. Por definição, os tipos numéricos são 0, tipo booleano é false e as outras variáveis com valor null. Então tá aí no Java, como é que eu posso trabalhar com lógico, o tipo texto inteiro, e ele chama o real de ponto flutuante. O lógico é o boolean, o texto é o char, string. Char é para um caractere, string é para um conjunto de caracteres. A gente usa muito string no Java. O inteiro, integral que ele chama, pode ser o byte, short, int e long. O que é que diferencia, professor, um do outro? É a capacidade de armazenamento. O byte ele aceita só um byte e o long recebe 8 bytes. O padrão que nós trabalhamos é o int. E o ponto flutuante? Você tem dois tipos, float e o double. O que diferencia a capacidade de armazenamento? Primeiro só 4 bytes de espaço de armazenamento, o outro 8 bytes de espaço de armazenamento. O padrão do Java, ele considera o double. Exemplo da sintaxe básica do Java. Então eu quero um tipo lógico. Boolean, terminou, recebe true, que é igual. Terminou igual false, que é a atribuição. Terminou, recebeu falso. O texto, eu quero criar um tipo caractere opção, char opção. Opção recebe S com aspas simples, opção recebe N com aspas simples. String frase, agora eu quero uma frase, eu não quero um caractere. Frase recebe ordem progresso com aspas duplas, porque é um conjunto de caracteres, é uma string. E o inteiro, eu posso ter um byte index, recebe 50, um short soma recebe 2000, o int número de carros recebe 5, um long valor recebe um valor em hexadecimal, que não interessa aqui para o curso, a gente vê detalhes disso agora, perfeito? Mas que pode. E um ponto flutuante, eu posso usar o float p, recebe 3.1415f, para dizer que ele é float, e o double p recebe 3.1415 sem f, sem dizer que é float. Por que essa diferença, professor Sampaio? Eu vou falar mais adiante, mas é porque o padrão do Java é sempre double. Então, se você quiser usar um tipo mais restritivo, com menos memória, você tem que obrigatoriamente colocar o f, tá? E constantes? Constantes são aqueles valores que não alteram. Tá? Então você pode ter no seu programa uma constante. Por exemplo, você sabe que para calcular a média de avaliação de um aluno de curso, sempre são 4 provas. Então, se você for calcular a média aritmética, você soma as 4 provas e divide por 4. Você pode definir esse 4 fixo no teu código, pode definir esse 4 numa variável, pode definir esse 4 como uma constante. O ideal é colocar como uma constante. Como é que eu definiria a constante? Declaração de constante, número de avaliações igual a 4. E como é que é no Java? Final int de inteiro, número de avaliações igual a 4. Perfeito, deu para entender? Foi muito conceito, eu concordo com você. Agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer exercícios. Sabe onde a gente aprende a programar? Fazendo exercícios. Tendo um bom conceito teórico, que é o que eu estou lhe passando aqui, e fazendo exercício baseado nos conceitos teóricos que eu estou lhe ensinando. Então, vou fazer muito exercício, tenho certeza que você vai aprender e vai aprender rápido. E agora? Vamos lá, vamos fazer.